pressão que seja, bom dia. A tribulação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira, todavia... Sem voz, gente, tô sem voz. Bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que seja mais uma manhã de romper, mais uma manhã para avançarmos e entrar debaixo daquilo que o Senhor, Ele nos pediu, né? Caminhar debaixo daquilo que o Senhor, Ele tem para as nossas vidas. Semana passada nós finalizamos a carta de 1 Pedro. Agora nós vamos para a segunda carta que o apóstolo Pedro, ele vai escrever. Já abre sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos orar, vamos falar com Jesus. Deixa eu ver aqui. Micaela, o que está acontecendo com você, filha? Qual que é o seu pedido de oração? Qual é o motivo? Conte para nós. Minha voz tá ruim de uma sequência que eu venho. Fui pro encontrão com os adolescentes na sexta, gritei até jogando bola. E aí ontem também no culto. Ontem foi tipo um bate-papo, podcast, fala sério. Foi muito legal. Gente, tô cansada da Silva, tá? Cansada da Silva. Ontem o dia foi pauleira. Teve mercado pela manhã, teve café com mulheres à tarde, teve culto de jovens adolescentes à noite. Eu acordei hoje quase que eu me levanto. Amém. Micaela, que o Senhor, Ele possa te direcionar. Que o Senhor, Ele possa mesmo abrir os seus olhos para que você compreenda aquilo que Ele tem para a sua vida. Às vezes você está pedindo restauração, mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. Então, entrega seu coração ao Senhor nesta manhã e fala: Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? E que Ele possa te direcionar diante disso, viu? Vamos orar. Convidem os seus irmãos para estarem aqui. Deixa eu mandar um avião aqui. Aleluia, glória a Jesus. Santo és o Senhor. Apareceu um tanto de gente aqui para me mandar aviãozinho. Acordar o povo, né? O povo não vai entrar agora. Se eu mandar para você que está aqui na live, desconsidere. Aleluia. Pronto, já mandei vários aviãozinhos. Bom dia, Beth, graça e paz. Vamos orar, vamos falar com Jesus. Aleluia. Pai, nesta manhã nós te rendemos graça. Nesta manhã nós te agradecemos, porque o Senhor é um Pai bom, porque o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus de amor. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor Jesus, por todo o seu sacrifício, por a sua vida entregue ali naquela cruz. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por nos resgatar, por nos trazer de volta para o Pai. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela tua presença em nós. Nós te agradecemos pelo convencimento, pelo consolo, pelo direcionamento que o Senhor nos dá, Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e operado nas nossas vidas. Nós nos colocamos diante da tua vontade e estamos dispostos
possa realizar aquilo que o Senhor sonhou para nós. Nos posiciona, Espírito Santo, exatamente no lugar que o Pai nos confiou para estar. Que a gente possa mesmo render frutos a 30, a 60, a 100 por um, debaixo da Tua vontade. Que esses frutos sejam bons, frutos que vão permanecer. Deus, venha agora nesse momento e sonda o nosso coração. Vê se há algum caminho mau e endireita as nossas veredas. Que o nosso primeiro dia da semana comece com excelência, com êxito, com amor, com graça, com alegria, com bondade, com fidelidade, com harmonia, com fraternidade, com o emocional estabilizado no Senhor, em nome de Jesus. Pai, opera a Tua vontade aqui nesse lugar, que seja uma manhã gloriosa, que seja uma manhã de revelação na Tua palavra, que seja uma manhã de estudo, que seja uma manhã onde chaves venham ser viradas dentro do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Vem, fique à vontade, faz o Teu querer, manifesta, Pai amado, o Teu propósito neste lugar. Em nome de Jesus. Salva, liberta, cura, Pai. Salva, liberta e cura. Eu peço ao Senhor que coloque anjos disponibilizados ao redor da minha casa, da minha família, Pai amado, dos meus amigos, em volta de cada um aqui representado, Pai. Guardando a casa, livrando eles de todo mal e de qualquer ataque das trevas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, Ele possa nos dar um dia abençoado. Bom dia, Alex. Que você possa viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para você nessa manhã. Viu? Aleluia. Minha igreja entrou em um jejum a partir de hoje. Ore por nós, por favor. Que o propósito seja completo, que vocês possam vencer. Não sei se tem alguém aqui que entrou no jejum comigo na quinta-feira. Nós entregamos o jejum ontem. Ontem eu fiz um jejum também até meio-dia, sem comer nada, e depois eu entreguei no horário do almoço. E aí, bora que amanhã a gente já começa outro, né? É isso aí, a igreja precisa se posicionar em jejum para separar, para ouvir mais o Senhor, sabe? Para que a voz dele seja clara aos nossos ouvidos. Abra lá em 2ª carta de Pedro. Vamos ver o que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nessa manhã? Eu vou ler aqui primeiro na King James o contexto, a introdução da carta. Nós vamos ver que a carta de 2 Pedro é uma carta que vai ensinar um pouco sobre a conduta cristã e alertando sobre os falsos mestres. Nós vemos Paulo alertando, nós vimos João alertando e agora vamos entrar para Pedro também, dando ênfase nisso, né? Sobre, olha, toma cuidado com os ensinamentos que vocês têm recebido, porque tem muita gente que não ensina uma doutrina verdadeira. Então, vamos lá. Na King James fala o seguinte: a circunstância da redação do livro. O autor de 2 Pedro se identifica claramente como sendo o apóstolo Pedro. Ele vai deixar isso bem claro no versículo 1:1, né, que ele vai falar: eu, Simão Pedro, escravo do Senhor Jesus, escrevo esta carta a vocês que compartilham a preciosa fé. Ele fala sobre uma preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, o nosso Deus e Salvador. Tá. Ele se denomina como Simão Pedro, nome geralmente não usado para apóstolo, porque ele recebeu um nome transformado. A forma sementícia empresta um sentido de autenticidade. A carta que leva o nome do apóstolo Pedro. Além disso, era natural de Pedro, um semita, usar a forma original do seu nome. Pedro se designa como servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escravo e apóstolo. Ele se vê como um servo submisso ao senhorio de Cristo, como representante autorizado ao próprio Senhor Jesus Cristo, divinamente ordenado e diretamente comissionado. Ou seja, Pedro, ele entende o chamado que Jesus libera sobre ele e ele opera em cima desse chamado e ele fala assim, eu, servo
né, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele fala: eu entendi que sou submisso a Ele, me sujeito a todas as ordens que Ele libera sobre a minha vida, opero segundo a vontade que Ele tem para mim. E essa na verdade esse, né, é um dos desafios que nós temos. O desafio de nós entendermos que somos servos do Senhor Jesus Cristo e corresponder exatamente à altura daquilo que Ele nos chamou para poder fazer. Ele nos chama para ser servo, para ser amigo, para ser companheiro, para uma linda obra que Ele confiou na nossa mão. E Pedro foi chamado para ser apóstolo, testemunha de Cristo. E com a gente não mudou. Hoje nós também somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. A nossa vida precisa exalar esse amor, precisa exalar da justiça, precisa transparecer aquilo que um dia Jesus fez por nós. E Pedro deixa isso aqui enfatizado: eu me submeto a esse senhorio de Cristo. Muitos estudiosos contemporâneos, no entanto, rejeitaram Pedro como autor dessa carta. Eles argumentaram, por exemplo, as referências pessoais da vida de Pedro são artifícios literários usados por alguém que escreveu em nome do apóstolo para citar a aparência e a autenticidade. O estilo do grego de 2 Pedro é diferente do 1 Pedro. A terceira referência da carta de Paulo, como uma coleção, aponta que a data posterior à vida de Pedro, a 2 Pedro, é dependente de Judas. Se tais condições críticas forem verdadeiras, de fato, a autoria é de Pedro, é problemática. Mas isso aqui para a gente não interfere, né? Eu vejo que é uma carta escrita por Pedro, porém vai abrir discussões para os estudiosos dizer que a carta de 1 Pedro é diferente de 2 e por isso vai entrar esse questionamento aí. Aí aqui ele vai falar sobre, em resposta a essas objeções, sobre essas argumentações, para a gente não vai vir ao caso, porque o que tem a essência e como nós vamos aplicar ela no contexto de hoje. O contexto histórico, ao contrário de 1 Pedro, a segunda carta de Pedro não menciona destinatários específicos e nem se refere a uma destinação exata. O apóstolo se refere à sua carta como sendo segunda carta que ele escrevia aos leitores. Se a carta escrita antes de 2 Pedro é 1 Pedro, então ele escreveu aos mesmos destinatários, aos estrangeiros dispersos por todo o Pôncio, Galácia, Capadocia, Ásia e Bitínia. Mas, se a carta anterior é uma referência a alguma outra carta que hoje é desconhecida, não podemos determinar com certeza o público. É provável que Pedro tenha escrito a segunda carta em Roma, onde a tradição da igreja situa o apóstolo em seus últimos dias, porque estava preso. Uma vez que ele menciona sua morte, estava próxima. Lá quando a gente chegar no versículo 14 de 1 Pedro, nós vamos ver ele falando assim: olha, vejo que a minha morte está próxima. Então Pedro estava ali preso em Roma. Aí parece que a carta foi escrita um pouco antes dele morrer. A tradição atribui a data de 66 anos depois de Cristo, aproximadamente, para o martírio de Pedro durante o reinado de Nero. Isso aqui também não vem ao caso para a gente. O restante vai falar muito nome, lugar, idade, tempo, e também não vem ao caso, que não é a nossa essência agora. A mensagem: Pedro alerta os cristãos para que guardem dos falsos mestres, como suas doutrinas falsificadas e seu estilo de vida licencioso. Pedro se preocupa com a tentação de um estilo de vida pecaminoso, e esse também é um ponto que nós devemos preocupar nos dias de hoje. Hoje a igreja tem se posicionado de uma forma para viver desleixada, vive de qualquer forma, como se o evangelho não fosse real, como se Jesus ele nunca tivesse vindo e muito mais. Então nós precisamos mudar o nosso comportamento e mudar o nosso estilo de vida. Por quê? Porque Cristo ele já morreu por nós e hoje nós precisamos levar uma vida de santidade e não de uma vida onde você vai numa igreja, escuta uma falsa doutrina, um falso ensinamento e permanece naquilo. Ele vai dar ênfase nisso. Vamos lá agora então para a leitura da carta. Primeiro versículo, nós já lemos, né? Vamos para o segundo. Sabemos que Pedro escreveu essa carta, ele fala que ele é servo, né, escravo do Senhor Jesus Cristo, reconhece Jesus como Senhor,
E ele vai dizer o seguinte, que vocês tenham cada vez mais paz e graça, à medida que crescem no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que essa graça e que essa paz permaneça e cresça no meio de vocês, na medida que vocês vão se aproximando do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Então, o que Deus nos concede? Ele nos concede algo parcial para a gente ter uma vida devota ao Pai. O que Ele nos fornece? Qual que é o suporte que Ele nos dá? A palavra está dizendo que Ele nos concede tudo que nós necessitamos para uma vida de devoção e conhecimento nele. Então, Raira, o que eu preciso para eu poder ter uma vida cristã, para eu poder andar nos caminhos do Senhor? Eu vou te falar que você precisa ter um coração ensinável, porque o Senhor, Ele te concede tudo que você precisa, tudo que você necessita para uma vida nele, sabe? É tudo que nós precisamos. Às vezes você vai ficar preocupado com ensinamentos, com o lugar que você tem que frequentar, com o que você tem que falar. Uma vez que você se aproxima de Cristo, tudo que você precisa está nele. Bom dia, meu pastor. Deus te abençoe. Daqui a pouco eu estarei lá. Ai, preciso ser lindo igual você. Puxa saco meu. Deus te abençoa. Não precisa preocupar, é automático. Nós vamos ver aqui ele falando sobre uma excelência moral. E excelência moral é quando os seus hábitos de viver são tão automáticos que tudo que você vai fazendo glorifica a Deus. Então é algo natural. Você não tem que preocupar com forçar algo. É simplesmente se aproximar de Cristo e Ele vai liberar para a sua vida tudo que você precisa para ter uma vida devota a Ele. O que é devoção, né? É você entregar todo o seu coração, é você entregar todo o seu ser em uma vida totalmente dedicada a Ele. Não é que você não vive para você, você não vai deixar de comer, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de ter os seus relacionamentos. Porém, tudo que você faz leva a Cristo e Ele te dá suporte para que a sua vida inteira exale dele. Versículo 4. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que nos permitem participar da natureza divina e escapar da corrupção causada pelo mundo, pelos desejos humanos. Ele está dizendo o seguinte: no mundo vai ter de fato esses desejos, essas vontades, porém uma vez que nós aproximamos de Cristo, Ele nos dá suporte para nós participarmos da natureza dele. Ou seja, todo o nosso modo de falar, de olhar, o nosso comportamento, Ele vai exalar Cristo em todo o nosso viver. Por quê? Porque nós estamos enxertados nele e embora o mundo é corrupto, Ele nos dá suporte para sermos participantes dessa natureza divina. Como que é a natureza divina? Santa, separada. Ele vai nos capacitar para tudo isso. Versículo 5. Diante de tudo isso, esforcem ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral, que eu acabei de falar. Vamos falar aqui de sequências de um estilo de vida em Cristo. Esforcem para viver tudo isso. Acrescente à sua fé a excelência moral. Da excelência moral, o conhecimento. Do conhecimento, o domínio próprio. Do domínio próprio, a perseverança. Da perseverança, a devoção a Deus. E da devoção a Deus, a fraternidade. E da fraternidade, o amor. Vamos entender isso passo a passo agora? Porque são coisas importantes para nós carregarmos não só no dia de hoje, mas para toda a nossa vida. Você que está com caneta, grifa aí o versículo 5 e o 6. Acrescente à fé a excelência moral. Eu li a definição de excelência moral e eu achei incrível. Excelência moral. O conceito de excelência moral
Conceito de hábito, né? Você cria hábito. Agora, cadê? Excelência moral. Vai ter palavras relacionadas, vai falar assim, ó, virtude, fazer o bem, moralidade, integridade, valor, retidão, merecimento, honestidade, hombridade, cavalheirismo, caráter sem mácula, beneficência, gentileza, ação nobre e generosa, indivíduo honesto, promessa ou compromisso assumido em nome de própria honra, bondade, respeito. E vai falar muito sobre você criar hábitos. Deixa eu ver aqui, cadê? O que é? Eu achei sensacional. Aqui, ó. A excelência moral é uma forma de disposição que se relaciona com as nossas ações e as nossas emoções e que, quando bem cultivada, promove mediana e mudança, né? Ou seja, vamos entender bem, excelência moral é a nossa capacidade de desenvolver novas ações e, com essas novas ações, mudança de hábito. Por exemplo, acordar cedo. Excelência moral. Você começa a acordar cedo de forma forçada, mas vai passando o tempo, aquilo vai se tornando natural para você e você já não faz tanto esforço quanto antes. Eu vou falar para vocês, eu era uma pessoa que acordava 9 horas da manhã, gente. Acordava 9 horas da manhã com sono, mas eu sempre dormi muito tarde. Gostava de dormir 3 horas da manhã e aí eu acordava 9 com muito sono. Tá errado, né? Nós precisamos dormir aí no máximo até umas 10, 23 horas estourando para que a gente acorde bem cedo no outro dia. E isso vai gerar em você qualidade de vida. Então, o que é excelência moral? É você criar um hábito, você escolher fazer uma ação e nesse hábito vai gerar para você, e nessa ação vai gerar para você um novo hábito. Da mesma forma, é comer saudável. Para aqueles que vivem comendo aí as porcarias da vida, come muita fritura, muito fast food, muita pizza, muito refrigerante. Isso não faz bem para a sua saúde. Muita açúcar, muito doce a reveria, isso não faz bem para a sua saúde e você não está cuidando do seu corpo. Você viver uma excelência moral é você começar a escolher novos hábitos e isso vai transformando toda a sua vida. É você falar assim, a partir de hoje eu não vou comer mais açúcar. E a escolha dessa ação de não comer açúcar vai te levar a desenvolver novos hábitos. Quais hábitos? De comer e de levar uma vida saudável. Então nós precisamos alcançar essa excelência moral, decidir novas ações que vão gerar a novos hábitos. Eu vou escrever porque como minha mente ela é uma bênção, depois eu vou escrever aqui. Excelência moral é capacidade de fazer escolhas que me levarão a novos hábitos. Então hoje nós já temos a fé. Ponto. Temos a fé. Agora o que nós precisamos? Ele diz o seguinte: acrescente a essa fé, a essa crença que vocês têm em Deus, a excelência moral, a capacidade de fazer novas escolhas que me levarão a novos hábitos, a uma outra cultura, um outro modo de viver. Olha, a excelência moral, você desenvolvendo esses hábitos novos, vão te levar ao conhecimento. Opa, eu tenho fé,
A fé me levou a desenvolver novos hábitos, eu tenho uma nova cultura e essa nova cultura vai me desenvolver um conhecimento. Vamos fazer o link então, vivendo a nossa vida, a nossa realidade agora? Hoje é domingo, é 7 horas da manhã. É dia de muita gente descansar, tem gente que trabalhou a semana inteira e tirou o domingo para descansar, tem gente que faz devocional a semana inteira e no domingo o marido tá em casa, não consegue entrar porque tá servindo a casa e tá tudo certo, mas vamos entender, a nossa cultura, nós fazemos novas ações, acordar cedo, criamos novos hábitos, fazer devocional. O devocional é uma leitura da palavra, então nos leva ao conhecimento. Nós estamos desenvolvendo um novo conhecimento. Talvez você nunca leu a carta de 2 Pedro e está lendo aqui agora pela primeira vez. Quem está lendo a carta de 2 Pedro pela primeira vez hoje? Vai ser o primeiro contato que você tem com a carta de 2 Pedro. Nunca tirou para ler. Levanta a mão para eu poder te conhecer. Olha para você ver o que a palavra está dizendo. Você cria em Deus. Você tem fé em Deus e é por isso que você está me escutando. Porque se você não tem fé, você não estaria gastando seu tempo aqui. Eu estou falando uma coisa que exige fé. Então você tinha fé. Acrescente a fé novos hábitos. Acordar cedo. Ao acordar cedo, o conhecimento. Você está lendo pela primeira vez a carta de 2 Pedro. Opa, mudou algo na sua vida. E ele está te ensinando, ó, você já aprendeu muita coisa, que bênção. Glória a Deus pela vida de vocês que estão lendo pela primeira vez e eu tenho certeza que vai ser transformador para a sua vida. Ele vai falar, Pedro vai falar muito sobre o crescimento da fé. Então hoje você está conhecendo algo novo. Eu já falei sobre Deus nos capacitar para viver uma vida devota a Ele. Tudo que nós precisamos para render uma vida entregue a Ele, Ele nos capacita. Ele não fala, sirvam a mim e se virem. Ele fala, sirvam a mim e eu darei a vocês tudo que vocês precisam para estar aos meus pés, para caminhar comigo, para ser um discípulo, para ser um filho amado. E é isso, sabe? Bom dia, Rubenilde. Deus te abençoa, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Então, ele está dizendo, vocês estão entendendo, gente? Está todo mundo pegando por aí? Tá, ele vai falar, se o conhecimento vem, do conhecimento, o domínio próprio. Opa! Se nós já passamos, para aqueles que já leram comigo lá, Gálatas, já leu Coríntios, vão falar, Deus te abençoe, Alex, vai com Deus. Vão falar sobre os dons espirituais, vai falar sobre o fruto do Espírito. E uma vez que nós conhecemos, uma vez que nós lemos as Escrituras, nós alcançamos domínio próprio. Para aquele que já leu a passagem que diz acerca do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é o amor, a bondade, a alegria, a temperança, o domínio próprio, a paciência, a fé, isso. Você tem conhecimento que é um fruto e é um fruto com vários gomos que você precisa alcançar. E o domínio próprio é um deles. Eu tenho certeza que quem já leu essa passagem é confrontado o tempo todo. Tem vezes que dá vontade da gente gritar. Tem vezes que dá vontade de você sair correndo de uma situação. Mas o domínio próprio te faz permanecer. Te faz ficar. O domínio próprio te faz você se calar. O domínio próprio te faz abraçar a pessoa quando você quer empurrar. Sabe? É o conhecimento da palavra de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque um dia eu li a palavra e eu fui conhecendo que existia o fruto. Porém, o fruto, ele vem acompanhado de relacionamento, ele vem acompanhado de intimidade. E quanto mais próximo de Cristo a gente vai chegando, mais parecido com Ele nós vamos nos tornando e Ele vai mudando a nossa vida. Nós nascemos, gente, em uma casa com uma cultura e muitas coisas. Ontem eu escutei um testemunho assim, tremendo. Teve um podcast aberto para os adolescentes lá da igreja e o convidado, ele falou sobre homossexualismo, que ele estava envolvido no homossexualismo e ele contou a história dele de quando ele era pequeno. Ele fala que com 7 anos de idade ele foi abusado e que o lugar que ele esperava receber amor, ele recebeu abuso.
o pai dele abusou dele e junto com os primos, muita gente veio e abusava dele. E aí ele cresceu entendendo que aquele ato, que aquela aproximação era o verdadeiro amor. Ele achou que aquilo era o máximo que o ser humano podia entregar. E aí pronto, se entregou ao homossexualismo. E ele se deitava com mais de 5 homens numa noite. E ele foi contando aquilo, e aquilo, eu falei assim, meu Deus, como que acontece isso? É a falta da aproximação de Deus, é a falta de uma cultura, é a falta de uma família, é a falta de uma estrutura dentro de um lar. Nós nascemos, cada um em um lar diferente. Talvez seu pai foi alcoólatra, talvez sua mãe foi uma promíscua e um monte de coisa a mais. E essa cultura diferente gera pessoas diferentes. Então Jesus é necessário ele vir e falar assim, opa, eu vou mudar a sua cultura. Eu vou mudar o seu estilo de viver. Raira, tô assim, meu marido bebe e eu não tô aguentando mais de humilhação. Ele não aceita separar. Ora por mim. Oro, minha irmã. Nossa, que o Senhor possa te fortalecer. Tem casos que não é fácil separar. Tem casos que não é fácil. Que o Senhor ele possa mesmo tomar aí a direção. Não sei tanto o que te falar. Mas entrega essa situação nas mãos de Deus e se o fim for a separação, você pede ao Senhor para te dar suporte para separar. Se o Senhor tiver propósito e Ele ama a família e você tiver disposição no seu coração para lutar pelo seu casamento, ora pela transformação do seu marido. O que ele está fazendo com você é uma traição, sabe? Te deixando a Deus dará, se entregando para a bebida e esquecendo do Senhor. É uma traição contra Deus. Antes dele te trair, é uma traição contra o Senhor e ele não está escolhendo viver uma vida que vai edificar a família. Está abandonando a família, se entregando à bebida. Então vamos orar, eu vou apresentar a sua vida também nas minhas orações. Meire, né? Vou apresentar a sua vida, viu, Meire? Pode contar comigo em nome de Jesus, tá? E depois me chama no direct e vai me dando notícias ou me chama no WhatsApp. Eu prefiro no WhatsApp, porque no WhatsApp eu respondo mais rápido do que no Instagram, tá? Pode me chamar no WhatsApp que a gente vai conversando e vou orar por essa causa. Uma vez que nós crescemos nessa cultura diferente, precisamos nos aproximar de Deus porque Ele vem transformando, Ele vem quebrando cultura e Ele vai trazendo o fruto do Espírito, Ele traz alegria. Talvez você nunca sorriu dentro do seu lar porque era um lar disfuncional e a sua família não se preocupava tanto com você. Então o Senhor Ele vem quebrando tudo isso, falando assim, olha, tem jeito, tem solução para a sua vida, tá? Nós já falamos. Acrescente a fé, a excelência moral, da excelência moral o conhecimento, do conhecimento o domínio próprio, do domínio próprio a perseverança. Perseverança, olha isso. É automático. Para aqueles que estão anotando, nós estamos falando de uma sequência que Pedro, ele pede para que a gente use, para que haja crescimento da nossa fé. Acrescente a fé, a excelência moral, que é a mudança de escolhas, fazer novas escolhas, capacidade de fazer outras escolhas que vão gerar novos hábitos. Esses novos hábitos vão vir acompanhados de um conhecimento. Do conhecimento, o domínio próprio. Do domínio próprio, agora, a perseverança. A capacidade de você ficar, de você permanecer, de você falar assim, vou esperar mais um pouco, vou ficar aqui, estou nos pés do Senhor, vou permanecer nesse lugar. Sou cristã, vou permanecer com as condutas, as que eu tinha desde o início da minha conversão. Capacidade de permanecer. Perseverança na caminhada cristã é algo muito difícil de se ver. Ontem eu escutei esse testemunho de uma pessoa que teve aí sua vida transformada, era homossexual e aí transformou, era entregue, né? Eu acho que tem que falar assim, a homossexualidade, e hoje ele foi liberto disso. E ali tinha vários testemunhos de quem tinha a vida no tráfico, ali nas drogas, e foi liberto também. Mas o testemunho do pastor Paulinho é um testemunho que eu achei mais incrível. Ele falou que ele cresceu num lar cristão, ele teve a sua adolescência ali, a sua juventude, e hoje, se eu não estou enganada, ele tem
45 ou 55 anos, não sei ao certo. Ou é 45 ou é 55, tá? E ele nunca se desviou. Ele nunca saiu dos caminhos do Senhor. E para mim isso é um testemunho tremendo. Ele falou assim, talvez vocês olhem para mim e falam assim, eu não tenho um testemunho muito forte quanto desses caras que teve a vida transformada. Mas para mim um testemunho tremendo é da pessoa que nasceu nos pés do Senhor e nunca se desviou dele. Isso é perseverança. Permanecer no mesmo estado inicial. É difícil. É difícil. Porque a minha energia quando eu converti era outra. Hoje eu tô aqui entregando uma energia e talvez a minha energia tá pressão baixa. Sabe? Talvez se fosse a Raira de 10 anos atrás, abrindo a live para fazer um devocional, talvez eu não teria tanta maturidade, mas ela estaria aqui falando assim, gente, tem que ser apaixonado com Jesus, porque Jesus faz isso, porque Jesus é isso, porque Jesus é aquilo, porque eu tinha muita energia. E perseverança é algo lindo de se ver, de você caminhar na mesma energia inicial, de você estar nos pés do Senhor e não sair desse lugar. E da perseverança, a devoção a Deus. Se você permanece, você devota a sua vida a Ele. Meu Deus, que palavra! E da devoção a Deus, a fraternidade, essa capacidade de viver em união com o nosso irmão. E com o nosso irmão desenvolvendo essa fraternidade, agora vem o amor. Olha que lindo! Como que faz, Raira, para poder chegar no amor? Você vai precisar ter fé em Deus, dar fé em Deus a excelência moral, criar novos hábitos, dos novos hábitos, agora, novos hábitos, deixa eu lembrar. Vai, Raira, lembre. Novos hábitos, o conhecimento. Do conhecimento, o domínio próprio. Do domínio próprio, a perseverança. Da perseverança, eu acho que agora... Da perseverança, eu acho que agora é a fraternidade. Deixa eu ver. Não, da perseverança, a devoção a Deus. E da devoção a Deus, a fraternidade. Da fraternidade, o amor. Esse é o caminho para chegar ao amor. Se você quiser anotar, anote, grife esse versículo. Volte depois para assistir essa live se você não conseguiu pegar tudo. Porque é algo lindo, sabe, de ser notado. Como alcançar o amor. Faz esse caminho aqui, ó. Começa mudando os seus hábitos, que seja para acordar mais cedo. E eu dei o exemplo para aqueles que estão chegando agora, da nossa live. A nossa live faz com que a gente acorde mais cedo. Eu, pelo menos, tenho que acordar mais cedo. A gente acorda mais cedo, automaticamente a gente mudou o nosso hábito. Nós acordamos mais cedo todos os dias. Temos conhecimento, porque esse conhecimento vem pela palavra de Deus. E do conhecimento vem o domínio próprio, porque ao conhecermos, a gente fica automaticamente tendo domínio próprio. Do domínio próprio vem a perseverança, a nossa capacidade de permanecer fazendo devocional, aprendendo todos os dias. E dessa perseverança vem a nossa devoção a Deus. Nós estamos aqui com o coração totalmente entregue, falando, Deus, eu quero ser diferente. Eu quero esse a mais do Senhor. Da devoção a Deus, a nossa capacidade de estar junto com o nosso irmão. A nossa capacidade de ser fraterno, né? Ter essa fraternidade. Viver em união, se importando de fato uns com os outros. E dessa fraternidade, o verdadeiro amor. É lindo. É lindo. Versículo 8. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais, meu Deus do céu, quanto mais vocês crescerem nessas coisas, mais produtivos vocês serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. Quanto mais vocês crescerem nessas coisas, mais produtivos vocês serão. Raira, eu disse que eu ia acordar às 6 todo dia, mas desde que eu disse isso, sinto sono, me sinto fraca, meu bebê acorda à noite, parece impossível, meu Deus. É orar, sabe, Haline, porque também tem as guerras espirituais. Igual, por exemplo, hoje, na hora que eu acordei, meu telefone despertou pela primeira vez, eu fui dormir, era mais de meia-noite. E aí, a hora que meu telefone despertou pela primeira vez, era 5h30. E aí eu olhei e falei assim, nossa Deus, eu tô cansada. Ontem o dia foi muito pesado. Teve mercado, café com mulheres e culto com adolescentes. Cheguei na igreja às 8 horas e saí da igreja era mais de 10.
E eu fiquei cansada. Ontem eu tava cansada, acordei arrebentada. Minhas costas tá doendo, tô sentindo dor nas costas, sentindo dor nas pernas. Sexta-feira teve encontrão, fui jogar bola com os meninos, tô arrebentada. Aí eu pensei, olhei no relógio, 5h30, falei, tô morrendo de sono, vou dormir mais um pouco. Quando for 6 horas eu acordo. E aí na hora que deu 6 horas eu falei assim, você quer saber? Vou fazer live hoje não, hoje é domingo, o povo não levanta, ninguém entra na live, segunda-feira a gente volta com tudo. E aí o Espírito na mesma hora ministrou, eu não te liberei para isso. E então eu falei, tá, tudo bem, mesmo que seja pouquinhas pessoas, eu vou acordar. E aí eu levantei 6h12 mais ou menos, tomei banho, terminei de ajeitar, já era 6h40. Eu falei, nossa, eu tô muito atrasada. Entrei na live 6h50, mas eu tô aqui, venci. Então eu vou falar com vocês. É fácil criar novos hábitos? Não. Não é fácil criar novos hábitos. É fácil acordar cedo? Não, não é fácil acordar cedo. Mas uma vez que a gente desenvolve novos hábitos, a gente estabelece alguma rotina e você vai orando, porque tem guerra espiritual. Vocês acham que Satanás me ataca todo dia para eu não abrir essa live? Todos os dias eu tenho guerra. Todo dia eu guerrei com o diabo porque ele tenta me parar. Então, Haline, uma vez que você declarou com a sua boca que você vai viver novos hábitos, o diabo nunca que ele vai deixar. Nunca. E aí vai vir o peso. E até mesmo o Senhor te permite passar por alguns desafios para provar o seu coração. Para saber se você vai cumprir com aquilo que ele falou. Eu vejo que o Senhor permitiu isso dessa manhã. Raira, até onde que você vai? Até onde que você quer me servir? Você declara várias vezes que o seu Instagram é meu, mas é meu de fato ou você quer governar? Entende? Então essas coisas têm que ser muito bem pontuadas, porque às vezes nós declaramos que algo nosso é do Senhor, mas na hora de executar a gente fala assim, não, eu vou executar aqui, vai ser de acordo com a minha vontade, sabe? Deus me ajude a acordar cedo para ver a live nas minhas férias daqui a 15 dias. Amém, Lai. Aline ou a Laís? Deixa eu ver, Eliane, amém, que o Senhor, ele te capacite para isso, tá bom? Então se esforcem, gente, porque a prova vem, mas a gente permanece aqui, ó, estamos aqui liberando conhecimento do alto, né? Não porque sou eu, mas porque o Senhor é bom com a gente. Elaine, você é virtuosa, acorda cedo há anos, te amo, amém. Versículo 9. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e esquece que foram purificados por seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados de escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador será acompanhada de grande honra. O que você precisa fazer para poder receber essa grande honra? Ela é minha prima, Raira. Minha prima e irmã. Amém. Glória a Deus. Coisa boa ter vocês aqui. Quem que chegou por aqui primeiro e convidou a Raira? Raira, eu quero entrar no seu grupo do WhatsApp. Meire, eu vou deixar o link lá no Instagram. Tá bom? Na hora que eu terminar a live, eu deixo lá o link e vocês entram, para aqueles que ainda não estão no grupo. Ele tá falando assim, olha, para que você tenha uma honra, grande honra acompanhada na hora que você entrar no céu, faça tudo isso que eu falei, porque automaticamente vocês serão mais produtivos e terão uma vida bem mais pertinho do nosso Senhor Jesus Cristo, e vai viver uma vida de modo que agrada a Ele. Versículo 12. Agora ele vai falar assim, prestem atenção nas Escrituras. Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já saiba e estejam firmes na verdade, que lhe foi ensinada. E é apropriado que, enquanto viver, continue a lembrá-los, pois o nosso Senhor Jesus Cristo me lembrou que em breve eu partirei dessa vida. Olha o Senhor alertando para Pedro que ele vai partir para uma vida. Aqueles que são do Senhor, sabe? O Senhor comunica todas as coisas. O Senhor fala qual que é o próximo passo. Eu fiz um post, acho que foi ontem, não, sexta-feira. Sexta-feira falando que às vezes nós damos saltos
não para onde queremos, mas para onde precisamos. Então coloque o pé e o Senhor colocará o chão. Sabe, uma vez que a gente tem uma vida totalmente rendida e entregue ao Senhor, você não precisa preocupar, porque Ele te alerta sobre todas as coisas da sua vida. Olha, eu assisti no Instagram, vi um Reels, e esse Reels tinha 3 pessoas. Tinha uma pessoa aqui descendo a escada e essa era a pessoa. Ela estava posicionada aqui, descendo a escada. Tinha um muro aqui e aqui estava o diabo. E aqui do outro lado se posicionou Jesus. Imagina aí, tá? Você tá imaginando? 3 pessoas, uma pessoa descendo, o Senhor Jesus e o diabo. 3 pessoas, vou fazer assim, ó. E essa pessoa aqui, que é a minha lapiseira, queria descer. E na mesma hora, a pessoa que queria descer, Jesus estava passando e viu a pessoa descendo. Jesus viu que o diabo estava com uma marreta para poder dar uma paulada. Aí Jesus fala assim para a pessoa: não desce não, espera aí. Aí a pessoa, tipo, por que não é para descer? A pessoa estava descendo a escada. Jesus olha e fala: não desce. Aí a pessoa fica tipo assim: ai, Jesus, eu quero descer, Jesus, eu quero descer. E aí isso ilustra a nossa vida, que quantas vezes na nossa vida a gente quer fazer algo e aí Deus fala com você assim: espera, não faz, não faz. E você fala: Jesus, eu quero descer, eu quero fazer. E Jesus: calma, espera. E aí o diabo fica lá tentando dar uma paulada, esperando a hora que a pessoa vai passar para poder dar uma paulada nela. E aí não desce. E aí tem uma hora que a pessoa senta na escada, porque Jesus só fica assim: espera. E o diabo vai cansando, Ele fica posicionado querendo bater na pessoa que vai descer. Só que aí a pessoa vai ficando inquieta, senta. E Jesus fala: espera. O diabo pega e vai embora. Aí Jesus fala assim: vem, agora pode descer. Então quantas vezes, gente, olha, aqueles que são de Deus recebem as orientações do Senhor. E isso é incrível. Quantas vezes na minha vida eu já quis ser blogueira, eu já quis blogueirar, eu já quis ser famosa no Instagram. Eu falava da minha vida, eu falava um tanto de coisa, um monte de asneira, que se eu tenho certeza que se Deus me levantasse naquela época, eu já teria caído. Gente. Sabe? E às vezes a gente acha que é no nosso tempo, é da nossa forma. E eu falei: Deus, por que não? Eu amo falar, eu gosto de aparecer, me deixa. E Deus falava assim: ó, não vai. E eu lembro o propósito que Deus me pediu. Eu estava numa conferência de mulheres do ano de 2021. Em novembro de 2021, o Senhor virou para mim e falou assim: eu era muito ativa no Instagram. Fazia reels engraçados, estava no TikTok, aquela coisa toda, e contava minha vida para todo mundo, acordava, contava que eu tomava de café, mostrava as meninas que moravam comigo, falava da minha vida inteira no Instagram. E aí o Senhor falou assim: você vai sair do Instagram agora. E eu virei para Deus e falei: não faz sentido. Eu gosto do Instagram. Eu gosto de falar, me deixa ficar aqui. E Deus falou assim: você vai ficar sem Instagram. Sai do Instagram. E Deus não me falou tempo. Quando chegou outubro de 2022, próximo a uma outra conferência de mulheres, o Senhor virou para mim e falou assim: é hora de você voltar para o Instagram. Foi outubro do ano passado. E aí eu comecei a fazer alguns stories falando sobre vida devocional, falando sobre jejum, sobre entrega, nada sobre a minha vida, porque aí acabou a minha vida. Aí eu já não queria mais falar de mim. Deus virou uma chave dentro do meu coração e disse: não é sobre você, é sobre mim. E aí eu comecei a fazer stories contando sobre vida devocional, sobre a palavra, desafios, curiosidades, o que a pessoa queria saber e tal. E eu falava dessa forma. E aí quando foi dia 28 de novembro de 2022, Deus virou para mim e falou assim: a partir de dia 1º de dezembro, você vai abrir seu Instagram e vai fazer uma live sobre provérbios. E eu falei: não tem como, eu tenho que estudar, eu tenho que olhar antes. E Deus falou assim: não, eu sou sua fonte, ponto, isso basta. E aí eu comecei a fazer a live em dezembro de 2022 e nunca mais parei. E hoje é dia 2 de julho de 2023 e eu tô aqui firme e forte. E não pretendo parar enquanto Ele não me mandar, sabe? Então, o Senhor é aquele que põe a mão no nosso peito e nos barra no tempo certo. Às vezes a gente não entende. Você fica perguntando assim: Deus, por que você não abriu a porta daquele emprego?
eu tô sem trabalhar, é isso, é aquilo outro e um monte de coisa a mais. E às vezes ele fala assim, só assim, ó, espera. Estou planejando algo sensacional para você. Tem uma menina que mora comigo, que é a Lívia. A Lívia, ela trabalhava na empresa A. E Deus pediu para ela sair da empresa A. E quando faltava, tipo assim, uns 15 dias para terminar o tempo dela nessa empresa A, ela recebeu uma proposta na empresa B. E ela ficou muito feliz, porque ela falou assim, não, eu tô saindo aqui dessa empresa porque Deus mandou eu sair e agora já recebi uma proposta de emprego, que coisa boa é de Deus, vou fazer. Ela fez a entrevista. E aí quando ela fez a entrevista, a pessoa ficou de dar a resposta tipo no X dia. Aí essa pessoa que estava aqui nessa empresa pediu para ela esperar na empresa até o dia 7. E ela deu a sua palavra que ela esperaria até o dia 7 de julho desse mês agora, para ficar na empresa. Só que a empresa B ligou e falou assim, Lívia, você foi aprovada, nós queremos você nessa empresa, vem trabalhar com a gente. Só que nós podemos te esperar até o dia 3. Você tem que entrar na empresa dia 3, até dia 3 nós te esperamos aqui. Se você não conseguir vir até o dia 3, nós não vamos te contratar. E aí o que ela fez? Ele ligou pra mim, ligou pro namorado dela e falou assim, o que vocês acham que eu faço? Pediu conselho para uma outra amiga que trabalha com ela. A amiga que trabalha com ela virou e falou assim, ó, conversa aqui nesse emprego e vai pro outro emprego. O namorado dela falou assim, não faz isso, dá sua palavra. Ela ligou pra mim e falei, Lívia, dá sua palavra, porque se você deu sua palavra, tem que sair com uma porta boa. A forma como nós cristãos entramos e saímos de um lugar é muito importante. E se você deu sua palavra, você tem que cumprir com ela. Se essa porta for de Deus, ela vai ficar aberta. E ela tinha feito uma oração pela manhã e falou, Deus, se esse emprego for para mim, eles vão me esperar até o dia 7. Se não for, eles não vão esperar. E aí ela pegou e voltou e falou para a moça assim, ó, não posso. Eu dei minha palavra na outra empresa e tenho que ficar lá até o dia 7. Aí a moça disse pra ela e falou assim, Lívia, então beleza, nós vamos procurar outro colaborador porque você não vai ficar nessa empresa, porque nós precisamos de alguém pra já. Ok, ela ficou triste e tal e tudo mais, passou tipo 1h30. 1h30 ela recebe um e-mail da empresa dizendo, Lívia, nós vamos te esperar até o dia 10. Isso provou muito o coração dela, porque ela fez uma oração. E na oração dela dizia, se não for do Senhor, essa empresa não vai me esperar. Porém, se essa empresa for a empresa que o Senhor quer que eu trabalhe, eles vão me esperar até o dia 10. É sobre isso, gente. Vocês estão me entendendo? Quando você escolhe confiar em Deus, Ele te dá todas as coordenadas para a sua vida. Você coloca o pé e Ele coloca o chão. Isso é fé. Sabe? E tem que executar isso. Pedro, por que eu entrei nesse departamento? Porque Pedro disse na carta dele assim, pois o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve eu partirei dessa vida. Aqueles que são de Deus, o Senhor instrui em todas as coisas. Eu não sei se é o problema no seu trabalho, eu não sei se é na sua saúde, se é na criação dos seus filhos, se é no seu casamento, se é no seu ministério. Eu não sei onde você precisa de uma resposta de Deus, mas se Ele ainda não falou, não se move. Se Ele disse espera, espera. Se Ele disse avança, avança, mas anda debaixo da nuvem. Nós temos uma mania muito grande, não sei de onde que veio isso, de querer fazer as coisas do nosso jeito. A gente tem dificuldade em obedecer. A gente tem dificuldade de ser liderado. Permanece, meu irmão. Permanece obedecendo ao Senhor em todos os comandos dele, porque Ele é bom e Ele tem prazer em nos orientar. Para finalizar, versículo 15. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas. Versículo 16. Por que não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Vimos com um propósito, olhos seu esplendor majestoso. Quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai, a voz gloriosa e suprema lhe disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmo ouvimos essa voz do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamavam, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção aos que escreveram, pois as suas palavras são como lâmpadas que iluminam um lugar seguro. Pois as suas palavras são como lâmpada
que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saiba que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do conhecimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo para falar da parte de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, toma cuidado, porque tudo isso que nós estamos anunciando a vocês não é mentira. Nós vimos uma voz que veio do céu e disse: esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Pedro estava dizendo: tudo que nós estamos proclamando acerca de Jesus, nós vimos. Nós ouvimos o Pai falando com ele. Nós estávamos lá quando o Pai deu testemunha dele e disse que ele era o Filho enviado. Então creiam, permaneçam, porque esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma que ele nos alertou, ele vai voltar para nos buscar. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã de domingo. Tomem cuidado com a forma como vocês têm levado a vida de vocês. Toma cuidado com quem você tem sentado à mesa. Toma cuidado com quem você tem chamado para tomar café, para almoçar no domingo na sua casa. Toma cuidado com as coisas que você coloca dentro do seu lar, porque tudo tem uma interferência espiritual. Não é que eu estou espiritualizando tudo, mas Deus te chamou para um propósito. Você não é qualquer um. Não tem como viver uma vida de qualquer maneira. Não viva sem ser de forma separada. Que você possa desenvolver, seja em excelência moral, em conhecimento, em domínio próprio, em perseverança, em fraternidade, em amor, em devoção a Deus. Que a sua vida tenha um comportamento diferente. E eu não estou falando isso sem suporte nenhum, porque nós começamos lendo no versículo 3 que Deus concede tudo que nós necessitamos para uma vida devota a Ele. Ou seja, o sentimento, as escolhas, o conhecimento, a sabedoria, tudo que você precisa para tomar decisão no dia de hoje, Deus já colocou dentro de você. Então faça escolhas sábias e escolha uma vida de sucesso, né? Uma vida com Deus. Não é uma vida voltada para as coisas carnais, mas uma vida que de fato vai te levar a uma vida eterna e não uma morte, em nome do Senhor Jesus. Desenvolva a sua salvação. Para você que tem escutado o devocional, você que vive a sua vida de qualquer maneira e nunca se entregou para o Senhor Jesus, nunca teve o interesse de viver para Ele de fato e quer fazer isso nessa manhã, se posiciona, sabe? Se você quer, escreve aí nos comentários que eu vou orar pela sua vida, vou te dar essa oportunidade nessa manhã. Depois não tem como você falar que não teve essa oportunidade de aceitar Jesus. Você que nunca aceitou, mas quer mudar sua vida agora, quer receber essa capacidade para poder ter uma vida devota a Deus, quer alcançar excelência moral, fé, conhecimento, amor. Não tem como você alcançar nada disso se você não aceitar Jesus como seu Salvador. Não tem como ser orientado por Deus se você não escolher ser filho dele. Você que é pai, você orienta alguma coisa na vida do filho do outro? Não tem como. Você que é pai só orienta os seus filhos. Se você vê o filho do seu vizinho fumando maconha, você não vai lá e fala com ele assim: ô, para de fumar. Porque ele não é seu filho. Da mesma forma, Deus só vai alertar aqueles que são filhos. Ele está voltando. E se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Sônia, glória a Deus pela sua vida. Hoje é dia de festa no céu, porque você se redimiu e aceitou o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Você vai escrever isso, Sônia. E nós vamos orar por você. A partir de hoje, você não é só criatura de Deus. Você é filha dele. E não tem quem diga o contrário. Ele te capacita e ele deposita no seu coração tudo que você precisa para ter uma vida devota a ele. E você que está afastado dos caminhos do Senhor e escolheu se reconciliar com ele nessa manhã, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar por você também. Olha, escolha a vida. Existe uma porta estreita e existe uma porta larga. E são muitos os que entram pela porta larga. Raira, o que é sucesso para você? Sucesso para mim
não é ter muita gente nessa live. Sucesso para mim não é muita gente aceitar Jesus. Sucesso para mim é eu fazer o que Deus me chamou para fazer. E o que Deus me chamou para fazer foi abrir uma live, falar da palavra e todos os dias fazer apelo para a pessoa aceitar Jesus. A minha parte eu fiz. Porque talvez ele vai virar lá em cima e vai falar assim, quando virarem para ele, Deus, eu nunca tive a oportunidade de aceitar Jesus. Ele vai falar assim, você lembra naquela live da Raira que você tava, que ela perguntou quem queria aceitar e você não se posicionou? Pois é, ela fez a parte dela, você não fez a sua. Entende? Glória a Jesus pela sua vida. João Paulo Almeida, glória a Deus por isso, João. O Senhor te recebe como filho. Sônia e João, glória a Deus pela sua vida, eu vou orar por vocês. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Aleluia, aleluia, Deus é bom, gente, e Ele está voltando. Não basta só aceitar, a partir de agora é uma nova vida com Ele, uma vida onde você vai acrescentar fé, uma mudança de hábito, conhecimento, perseverança, devoção, domínio próprio, fraternidade, amor e assim por diante. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por essa manhã. Você que está aceitando o Senhor Jesus, coloca a mão no seu coração. Repete comigo essa oração aí na sua casa, onde você estiver. E depois você glorifica a Deus. Se você não tiver uma Bíblia, já compra uma Bíblia. Passa a fazer devocional. Nós temos o nosso momento devocional aqui todos os dias, exceto sábado, 6h40. Eu quero vocês aqui comigo, viu? Sônia e João. Quero vocês caminhando de perto, tá? Se sentirem à vontade, me chama no direct, conta a sua história, eu vou orar por vocês lá também. E todos vocês colocam a mão também no coração, nós já vamos encerrar esse momento. Fala assim, Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração. Sônia e João, repete comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus eu entrego cada uma dessas vidas aqui ao Senhor. Com responsabilidade o Senhor me entrega elas, Pai, e eu volto elas para os teus cuidados. Obrigado por me confiar vidas, obrigado por me trazer a um lugar, Pai, de preciosidade, de conhecer um pouco mais da família do Senhor, Pai. Eu te glorifico por essa oportunidade que o Senhor me dá. E eu oro, Pai amado, para que os teus filhos permaneçam firmes, Pai, com os pés firmados na rocha que é o Senhor. O Senhor é a pedra viva, Deus, e nós também somos pedra viva. Uma vez que o Senhor se tornou o primogênito, Pai, nós agora somos família de Cristo. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, obrigado pela vida que nós temos levado, pelo conhecimento que o Senhor tem gerado neste lugar, mas tudo que nós queremos, Pai, é viver uma vida reta com o Senhor. Não deixe a gente viver com hipocrisia, não nos deixa viver, Pai amado, só por conhecer a Tua palavra. Nós precisamos ser praticantes dela, Pai. Separa o Teu povo, gera, Pai amado, algo no coração deles, que tenham vontade ardente de ficar nos Teus pés, Pai, vontade de Te conhecer cada dia mais, de se entregar cada dia mais, Pai. Não nos deixa ser cegos espirituais. A palavra de hoje diz que todos aqueles que não praticam esse acréscimo da fé vivem como cegos, como pessoas que só enxergam o que é de perto, Pai. Nós não queremos ser cegos. Abre os nossos olhos nessa manhã, Pai, e nos leva a uma vida de intimidade ao Senhor, porque nós cremos na verdade que é a Tua palavra. Deus, continua operando durante o nosso dia, que essa palavra continue sendo viva e que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração. Espírito Santo, muito obrigado. O que seria de nós sem o Senhor? Não faz diferença Deus fora, mas Deus dentro faz um efeito totalmente diferente, Pai, porque Pedro nos mostrou isso. Pedro com Jesus do lado era um, porém Pedro com o Espírito Santo dentro era outro, Pai. A diferença já está em nós, então muda, Pai, vira chaves nessa manhã, em nome de Jesus, nos leva a esse lugar de intimidade, e nós queremos acrescentar a nossa fé, Pai amado, a excelência moral, mudança de hábitos, conhecimento, e do conhecimento, Pai, perseverança, domínio próprio, do domínio próprio, uma devoção ao Senhor, da devoção ao Senhor, fraternidade, da fraternidade, o amor, e que esse amor seja verdadeiro em nós.
em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, cada família. Meu Deus, que hoje seja um domingo abençoado, que o Senhor possa estar ao lado deles, que as casas, Pai, possa exalar da tua essência, que aquela pessoa, Pai, que está sozinha, que não tem família, ela já tem tudo o que ela precisa. O que eu escutei esses dias é: a pessoa que vive sozinha e diz que não tem nada, que algo lhe falta, que só tem Deus, é a mesma coisa que um peixe que diz: eu só tenho o oceano. O oceano, Pai, é grande para Dedéu, então nós já temos tudo, mesmo tendo só o Senhor. Obrigado por isso, Pai. Nós te glorificamos nesta manhã e eu devolvo toda a honra, toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos permita fazer um excepcional dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, Ele continue te abençoando, viu, meu irmão? Fica firme, não vacila com Jesus, tá? Fica firme, tá bom? É isso. Grifa o versículo 5 e o 6 e medita nisso durante o resto da sua vida, tá? Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Eu falei isso na oração e eu quero compartilhar isso com vocês. Um amigo compartilhou essa história com a gente e ele disse que a pessoa que vira e fala assim: mas eu só tenho Deus, é a mesma coisa que um peixe virar e falar assim: eu só tenho o oceano. Você tem tudo que você precisa. Eu achei isso tão forte. Tudo que o peixe precisa, gente, é de água. Ele tem todo o oceano. E você declarar que você só tem Deus. Ah, mas eu só tenho Deus, a pessoa que vive sozinha. Mas eu moro sozinha, Raira. Só tenho Deus. Você tem tudo que você precisa. Façam todos um excepcional dia. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser, às 6h40. Viu? Fica firme, viu, gente? Beijo!